Somos gratos por tudo aquilo que Ele já tem feito, né, em nossas vidas. Amém? Quantos experimentaram aqui uma transbordante colheita em alguma área da sua vida, irmão? Glória a Deus, queridos. Nós estávamos fazendo as contas ali em casa, foram mais de 30 vidas que aceitaram Jesus Cristo nesse ano de 2025. E os eventos que nós realizamos esse ano foram assim surpreendentes, de forma extraordinária, né? Os retiros, o evento da família, o retiro da família, os eventos em geral, as redes, os ministérios. Nós realmente temos muito que agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado. Amém? E já quero anunciar para você qual o próximo tema, né, do ano que vem. O tema do ano que vem, hoje eu devo fazer uma pequena introdução. Ele se encontra em Êxodo, capítulo 33, no verso 15. Êxodo 33, no verso 15, que é uma passagem bastante conhecida, uma história bastante conhecida, que fala sobre a presença de Deus. E o texto é esse aí, ó. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Esse será o tema do nosso ano de 2026. O tema de 2026 é a presença. 2026, ano da presença de Deus. Amém, queridos? Ano da presença de Deus. Nós estamos adotando da mesma forma que fizemos no ano passado. Esse é um tema que nós temos pastores amigos do MFI, eles estarão todos caminhando nessa mesma direção. 2026, o ano da presença. Quanto experimentaram transbordante colheita aqui, irmãos? Irmãos, transbordante colheita na saúde, na vida financeira, na vida, sabe, em qualquer área, ela não tem sentido se Deus não estiver conosco. Se não tivermos a presença de Deus. Então eu vejo como um tema atual, como um tema realmente propício para esse tempo, necessário para esse tempo e para as nossas vidas, para a igreja comunidade do céu. Amém? Então já vai gerando aí no teu coração, sabe, o desejo de iniciar o ano já na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor de uma forma intencional e de uma forma intensa, em nome de Jesus. Amém? E em breve agora, nós teremos o culto da virada, né, do dia 31 para o dia 1º. E no culto da virada, do dia 31 para o dia 1º, nós estaremos iniciando as nossas primícias, que são 7 dias. São 7 dias, os 7 primeiros dias do ano, nós estaremos aqui cultuando a Deus, adorando a Deus, apresentando ao Senhor as nossas vidas, apresentando o nosso ano ao Senhor. Amém? Eu convido você para estar aqui. Se você não tiver, eu vou estar aqui os 7 dias, irmãos. Amém? Os 7 dias eu vou estar aqui louvando a Deus, engrandecendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós convidamos pastores amigos para estarem aqui conosco. Cada um desses dias nós teremos um pastor amigo aqui conosco, né? Nós teremos talvez pastor Admilson, pastor Júlio, pastor Agaci, que é o pastor aqui da igreja Fruto Fiel da Rua 3, nós estamos estreitando, também é do MFI, pastor Cleidson, pastor Milton, que nós tivemos ali na igreja dele, pastor Milton lá da Asa Sul, da Igreja Viva, estivemos com ele lá agora nesse tempo. Então vamos ter pastores amigos aqui ministrando aos nossos corações, e eu creio que serão dias especiais. Um conselho que eu te dou como seu pastor e como seu amigo: venha, não fique de fora, coloque na sua agenda, priorize esses 7 dias, dia 31 para 1º, e do dia 2, 3, 4, 5, 6, e vamos encerrar no dia 7, amém? As nossas primícias, e eu creio que será maravilhoso. O ano passado nós fizemos, foi bênção demais, amém? E esse ano não será diferente. Nós vamos estar enfatizando sobre a presença de Deus, sobre a importância da presença de Deus, amém? Glória a Deus. Eu creio que será uma bênção. Esse momento em que, de Êxodo capítulo 33, esse momento ele é precedido por uma história muito conhecida na Bíblia, que é o que eu vou falar hoje, no capítulo 32. Para nós estarmos introduzindo, para me estar contextualizando você com o tema. Muito vai ser pregado, muito vai ser dito sobre,
mas eu quero contextualizar você nesse momento em que Moisés ele diz essa palavra ao Senhor: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Esse momento é um momento tremendo em que Moisés ele valoriza a presença do Senhor. Ele fala: Deus, se o Senhor não for comigo, não deixa eu ir não. Não deixa nós subirmos não. Sabe, trazendo para as nossas vidas, se o Senhor não for conosco, irmão, em qualquer coisa, se o Senhor não for com você em qualquer área, em qualquer escolha da sua vida, não vá. Sabe, não vá. Eu conversava com a minha esposa já sobre esse tema, a gente já vai, o negócio começa a borbulhar dentro da gente. E sabe quantas escolhas nós não fizemos em 2025 que Deus não estava conosco? Nós fizemos escolhas boas, escolhas profissionais, escolhas técnicas, porém, Deus estava longe delas, né? Então que Deus realmente possa nos reposicionar, que 2026 seja um ano de reposicionamento. Sabe, se eu em algum momento de 2025, em algum momento da minha história, se eu fui para longe da presença de Deus, que o Senhor me reposicione, que o Senhor me traga de volta, que o Senhor me coloque no trilho, que o Senhor realmente possa me alinhar, possa alinhar a minha vida, alinhar a sua vida à vontade e à presença de Deus, porque é para isso que nós existimos. É para isso que a igreja existe, amém? Para vivermos na presença, da presença, aonde Deus está. E aonde Deus está, queridos? Para onde Deus está apontando nesses dias? O vento do Senhor está soprando em que direção? Para as nossas vidas esses dias, sabe? Eu não estou falando de um vento que nós ouvimos uma música antiga, né, que fala que, como é que é aquele da folha seca? É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Não é desse vento que eu estou falando. Não é de nós sermos soprados como uma folha seca que vai para onde, sabe, como um homem sem Deus, uma mulher sem Deus. Não, eu estou falando de nós estarmos apercebidos sobre o vento de Deus, o vento do Espírito Santo, para onde Ele está soprando, em que direção Ele quer que nós estejamos. É isso que nós queremos viver por esses dias. E nesse momento aqui Moisés, ele valoriza isso, amém? Mas o que levou Deus, né? Por que Moisés falou isso aqui para Deus? Nós vamos estudar muito sobre isso, mas eu quero só para me introduzir a minha palavra. Moisés falou isso para Deus porque em um momento Deus ficou tão indignado com a atitude do povo. Êxodo 32 fala sobre o bezerro de ouro. Quantos já ouviram falar da história do bezerro de ouro aqui? Foi um momento de rebeldia do povo. Deus ficou tão indignado que ele falou: Moisés, eu mando o povo sair daqui, eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo, eu não vou com vocês. Porque se eu for, esse povo é tão obstinado, é tão cabeça dura que eu vou matar eles. Então ele fala assim: vocês vão, eu vou entregar os teus inimigos às tuas mãos, eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou. Aí Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, não adianta anjo, não adianta entregar inimigo. Meu irmão, vitória sem Deus é derrota. Não adianta vitória sem a presença de Deus, irmãos. Não adianta, sabe? Não tem valor. Nós precisamos de Deus. Eu sou mais que vencedor se eu tiver Cristo em mim. Se eu tiver a presença de Deus em mim. Quantos vencedores, quantos campeões, irmãos, quantos troféus não foram levantados, quantos cinturões, quantas taças. Mas homens, mulheres sem Deus. Sabe, então, Paulo ele vem falando, nós lembramos há pouco tempo em Coríntios, que Paulo vem falando sobre uma corrida que nós estamos correndo. E todos que participam de uma corrida querem ganhar o troféu, querem, sabe, ser vitoriosos. E a nossa vitória, ela tem nome. A nossa vitória é Jesus. A vitória da igreja está em Jesus, na presença do Senhor. Amém? Então Moisés, nesse momento, ele falou isso: Deus, o Senhor falou que vai me dar os meus inimigos, mas não me interessa se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver conosco. Amém? E aí eu quero hoje falar conosco sobre Êxodo capítulo 32, que foi o momento que precedeu essa história da presença de Moisés, exigindo ali, clamando pela presença do Senhor. O bezerro de ouro. Gênesis, ou Êxodo capítulo 32. Amém? Diz assim o texto. Revista atualizada.
Mas vendo o povo que Moisés tardava, fala comigo, Moisés tardava. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Moisés estava no monte, queridos, o monte Sinai, ou também chamado como Monte Horebe. Ele estava lá recebendo do Senhor os mandamentos. Ele estava com as pedras ali, recebendo do Senhor os mandamentos, né? Então ele subiu com esse intuito de receber do Senhor uma direção do céu, e ele tardou. E nesse momento, né, o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, correu para Arão, que era quem representava Moisés enquanto ele estava no monte, e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão, líder inteligente: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, Arão, que era irmão de Moisés, irmão mais velho de Moisés, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril. O buril é uma ferramenta que eles usam para lapidar, para escrever em ouro, né? Já viu aquele... Hoje em dia eles usam outra ferramenta, né? Que escreve na aliança. A minha aliança tem escrito aqui, eu amo Cidinha, tal, alguma coisa desse tipo, né? Nem lembro. Eu amo Cida, coração. Alguém com um buril escreveu ali, né? Desenhou, escreveu aqui. Então o buril é essa ferramenta de aço que eles escrevem tanto em ouro, metais preciosos, como em madeira também. E fez dele um bezerro fundido. Nós vemos aqui, queridos, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. O ouro com o buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, acordaram cedo, e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, lá em cima no monte: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz, cabeça dura, teimoso. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti te farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios com maus intentos, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha a intimidade de Moisés. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo.
E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas pedras. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Transferência de responsabilidade. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Ele não trabalhou com buril não, né? Não, ele jogou no fogo e saiu o bezerro. Animal. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor? Vem até mim. Então se ajuntaram a ele os filhos de Levi, aos quais, que triste, irmão, isso aqui, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens, somente até aqui, 3.000 homens. Então, queridos, esse é o pano de fundo do tema que nós iremos trabalhar no ano de 2026. Deus, ele se irou com essa atitude do povo de Israel. Eu estudando sobre esse tema, me saltaram 2 frases ao coração. Eu fui entender por quê, qual foi a origem deste mal. E qual foi a origem, queridos? Por que o povo, por que redundou em quase 3.000 mortes? Qual o princípio disso aqui? Onde foi a eclosão? Onde foi o início desse problema? Aí eu me lembrei de 2 frases. A primeira delas é: a pressa é inimiga da perfeição. O problema desse povo, queridos, foi impaciência, precipitação. Precipitação. Eles não souberam esperar. Eles não aguentaram esperar o tempo devido. Moisés estava no monte, ele estava na presença do Senhor. Não lhes faltava nada. Não lhes faltava nada. Esse ouro, queridos, que eles deram aqui que jogou no fogo e saiu aquele bezerro. Esse ouro foi o despojo dos egípcios. Você lembra da história? Foi o despojo dos egípcios. Deus deu aquele ouro para riquezas para eles atravessarem. Eles tinham dinheiro, irmãos. Não lhes faltava nada.
Eles estavam supridos de alimentos. Eles estavam num lugar seguro. Mas eles se precipitaram. Se precipitaram. Se apressaram. E aí eu me vi essa frase: a pressa é inimiga da perfeição. Eu lembrei de uma outra frase, muito falada no Brasil, que é apressado come cru. Sim ou não? Eu achei muito forte isso, queridos. Nós estamos vivendo um momento agora de transição, de mudança de ano, mudança de ciclo. E nessas mudanças, normalmente, é um tempo em que nós avaliamos, nós olhamos no retrovisor, sabe? E nós começamos a avaliar a nossa vida. Aniversário traz isso, né? Virada de ano traz essa reflexão para nós. Então esse momento é um momento em que nós possamos realmente, em que nos propicia a oportunidade de refletirmos. Refletirmos. E quando eu estava lendo, estudando sobre isso, eu achei muito interessante, porque olha o prejuízo que o povo de Israel sofreu por falta de paciência. Por falta de paciência. Por pressa. Por pressa. Essa expressão, apressado come cru, eu fui pesquisar sobre ela, significa que quem tem pressa, eu sei que é óbvio, não é isso, mas deixa eu ler para você aqui, tá bom? Significa que quem tem pressa e age de forma precipitada acaba se dando mal, fazendo as coisas sem o devido cuidado, por pressa. E, consequentemente, obtendo um resultado ruim, um resultado incompleto, como algo cru, que não foi cozido, ou seja, mal feito, sem perfeição. Por quê? Está com pressa. Não tem paciência de esperar os processos. Não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Mete os pés pelas mãos, já ouviram falar isso? Coloca o carro na frente dos bois. Pressa, precipitação. Sabe, isso é eu vi que, eu estava lendo sobre isso, e o pessoal fala que faz parte da nossa cultura, é relativo ao tempo que nós vivemos, alguns artigos que li, mas eu estou olhando aqui para a história que aconteceu lá em Êxodo, e eu vejo que não é um mal deste século, é um mal da humanidade, a precipitação, a falta de paciência, pular etapas. Não é o jeitinho brasileiro, irmão, é o jeitinho da humanidade, de querer que as coisas aconteçam mais rápido. E aí nós incorremos nesse erro. Apressado come cru. Aquilo que era para ser perfeito, aquilo que era para ser redondo, aquilo que era para ser, sabe, bem feito, acaba ficando mal feito. Acaba não saindo com a perfeição devida. Sabe? Porque eu não esperei o processo. E aí, eu falando isso aqui para mim, para você, e o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, eu quero que você olhe para a sua vida. Eu quero que você olhe para 2025, que está encerrando agora. Deus abençoe que nós viremos para 2026. Quantas precipitações, irmãos? Quanta falta de paciência nós não vivemos em 2025? Quantos prejuízos nós não tomamos? Porque nós não tivemos a sabedoria, ou nós não nos preocupamos em esperar em Deus. Esperar em Deus. Então nós vivemos na cultura da pressa, tudo é para ontem, tudo é rápido, imediato, sem espera. Tudo é para ontem, irmãos. É comida, miojo, é tudo instantâneo. E nós acabamos entrando nesse frenesi, como igreja. Sabe, entramos nesse movimento. Mas eu quero dizer para você uma coisa, querido. Nós aprendemos aqui nesse texto
que no reino de Deus, esperar é necessário. Esperar é necessário. Amém? Esperar é necessário. Salmos capítulo 40, versículo 1, Lulu. Fundamento que eu estou dizendo. Esperei confiadamente pelo Senhor. Eu acho que tem uma tradução que fala pacientemente, mas assim serve. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiadamente, confiando em Deus, confiando no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então que eu e você, nós não soframos deste mal, mas que nós possamos esperar no Senhor. Nós possamos viver os processos, entender os processos. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil. Sabe? Eu passo o ano todinho, Gilmão, comendo igual um leão. Aí quando eu estou de férias, eu quero ir magrinho para as férias. Vá tomar banho, irmão. Sabe, eu quero ir instantaneamente. Meu irmão, pulo processos. Isso aqui foi um exemplo, né, bem corriqueiro. Mas isso se aplica em qualquer lugar. Você passa a vida inteira amontoando entulhos e quer em um estralo que eles sejam totalmente limpos. A gente está com a oportunidade lá em casa agora, a gente está numa reforma. Eu falei para a Cidinha que a próxima reforma nós vamos mudar de casa. Não, meus irmãos, eu te falar, é difícil. Construção dentro de casa, eu te falar, a poeira quebra e puxa para cá, puxa para lá. Mas eu nunca vi tanta catrevagem que a gente tem dentro de casa que não usa. Meu Deus, estamos eliminando lá um bocado. Aí a Cidinha falou que tudo que é velho ela vai jogar fora. Eu falei, cuidado. Nem tudo. Amém? Cuidado, que bota lá fora, tu vê que tudo que a gente coloca lá fora leva. Então, queridos, que nós venhamos realmente buscar de Deus essa graça para vivermos os processos de Deus, para termos paciência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aqui em Êxodo 32, o povo se apressou. E o povo pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço, queridos. Eu queria conversar com você um pouco. O primeiro tópico que eu queria tratar com você hoje é quando Deus parece demorar. Quando Deus parece demorar. A demora de Moisés, sabe? Eu tenho certeza que Moisés ele não estava desocupado. Não, nós olhando para a história, Moisés estava fazendo algo muito importante. Ele veio com duas tábuas, irmãos, escritas dos dois lados. Então Deus ele estava dando direções específicas para Moisés, e isso requeria tempo. E essa demora de Moisés, ela gerou no coração do povo, o povo que estava lá embaixo, essa demora gerou no coração do povo ansiedade. Fala comigo, ansiedade. Meus amigos, se a gente for começar a estudar sobre ansiedade, vamos ter que fazer uns 20 domingos aqui só para falar de ansiedade. Né? A ansiedade, ela é amplamente considerada como o mal do século. Deixa eu ler aqui para você. Devido à sua prevalência crescente, afetando milhões e se tornando um problema de saúde pública. Sabia? A ansiedade é um problema de saúde pública. Caracterizada por preocupação excessiva e medo constante que atrapalha viver. Que atrapalha viver. Esses dias eu estava estudando sobre prevenção ao suicídio. E ninguém acorda de manhã, queridos, eu não vou fazer. Não vou levantar os bracinhos. Ninguém acorda de manhã e fala, vou me matar. Do nada. É um processo, eu vou tirar minha vida. É um processo, sabe?
e de repente teve início numa falta de paciência. Então hoje eu quero trazer, eu não quero enfatizar sobre a ansiedade, eu nem sou especialista para isso, eu estou falando do que li. Mas eu quero trazer para nós, queridos, uma palavra preventiva. Porque o que nós observamos aqui, a mensagem central do capítulo 32 de Êxodo é que o povo sofreu um dano terrível por falta de paciência, por precipitação, por ansiedade. Sabe, aproximadamente 3.000 pessoas, que eles não foram pessoas aleatórias, eles não foram matar inimigos. Você leu o texto, eu fiz questão de ler o texto com você. Eles não foram matar inimigos. Deus não falou, vai lá e mata 3.000 dos filisteus, não. Ele falou, quem está comigo? Aí os filhos de Levita falaram, eu estou. Pega a espada. Agora eu saio pelo arraial e mata seus irmãos, mata seus amigos. Meu Deus. Por quê? Porque eles pecaram. Então, essa impaciência que gerou ansiedade, essa ansiedade gerou o pecado, gerou a desobediência. Irmãos, o problema não é a ansiedade, o problema não é, todos nós passamos por momentos de ansiedade e de agitação e de falta de paciência muitas vezes. Isso aí, queridos, é natural, é fisiológico. Mas o resultado dessa falta de paciência do povo gerou desobediência. Então essa ansiedade, essa impaciência, essa precipitação, seu maior problema é quando ela gera pecado em nossas vidas. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. E o pecado separou e teve uma consequência, um resultado, um alto preço que eles tiveram que pagar. Então cuidado com a impaciência. Impaciência nos faz tomar decisões precipitadas. Impaciência nos induz, queridos. A impaciência nos induz a erros. A erros. Nos tira, compromete o nosso raciocínio. Então eu quero falar para esposas aqui, ei, tenha paciência com o seu marido. Eu quero falar para maridos aqui, ei, tenha paciência com vossas esposas. Eu quero falar para pais, ei, esforce-se para ter paciência com os teus filhos. Filhos, tenham paciência com os vossos pais. Porque, queridos, a paciência, nós devemos ter cuidado com a impaciência, porque, como eu disse, ela nos faz tomar decisões erradas, precipitadas, como aconteceu com o povo aqui. Amém? Como aconteceu com o povo. Eu li o texto há pouco que fala que nós devemos esperar confiadamente no Senhor. Esperar, queridos, revela em quem nós estamos confiando. O texto fala que nós devemos esperar confiadamente no Estado, é isso? Esperar confiadamente no salário, esperar confiadamente no pastor, esperar confiadamente no pai, na mãe, não. Esperar confiadamente no Senhor. A nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança precisa estar em Deus. Isso vai gerar paz no nosso coração e vai fazer com que nós evitemos precipitações e impaciência. E isso, queridos, eu vou falar uma coisa para você, paciência requer exercício. Amém? É contar, sabe aquele lance de contar até 10? Tem pessoas que no 0,1, que já está explodindo. 0,1, pum, já falou o que tinha que falar, já o que tinha que não falar, sabe? E o problema é o seguinte, que a comunicação é uma via de mão dupla. Quando você fala, você também ouve, e aí você fala o que não deve, porque perdeu a paciência, e você vai ouvir também o que não deve, e vai gerar conflito, sabe? Divisão, vai trazer sofrimento para as relações. Então, confia no Senhor, procura confiar no Senhor.
Amém? Procura confiar, mas pastor, esperar é muito passivo, esperar eu vou ficar parado aqui. Não, querido, esperar não é passividade, não é, porque é como aqui nós já falamos aqui outros dias, é o esperar com esperança, com a esperança de que Moisés vai descer do monte com a direção clara para nós, sabe, com a direção que não foi clara só para aquele povo, mas até hoje nós estudamos os mandamentos que Deus naquele dia revelou a Moisés. Então esperar não é passividade, esperar é confiar. É confiar. Confia que Deus vai agir. Confia que vai dar certo. Inclui Deus. Acredite, Deus está cuidando de você. Deus estava lá no alto, falando só com Moisés. O povo estava aqui embaixo, não estava ouvindo Moisés. Muitas vezes o silêncio de Deus é porque Ele está trabalhando no seu coração. Deus estava em silêncio para Moisés, mas de repente estava dando direção para o teu marido. Deus estava em silêncio para você, homem, mas estava falando com a tua esposa. Você está entendendo? Então a gente precisa acreditar que Deus está cuidando. Deus está direcionando. Nossa confiança precisa estar em Deus. Amém? Então quando Deus parece demorar, a sua fé está sendo testada. E não somente testada, nós aprendemos na palavra de Deus que a nossa fé, através desses testes, dessas provas, a nossa fé ela pode ser aumentada e também diminuída. A Bíblia fala que existe pequena fé e grande fé. Já ouviram lá, né? Homem de pequena fé. Então a nossa fé, quando parece que Deus está demorando, Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando em mim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o que aconteceu, queridos? Eu poderia falar muitas coisas aqui sobre esse tema, falar de liderança, falar sobre a liderança de Arão. Arão era 3 anos mais velho que Moisés, caminhou com Moisés até aqui, viu milagres, esteve com seu irmão. Arão era um cara bom de gogó, irmão. Arão era um cara bom de fala. Por que você está falando isso? Porque quando Deus chama Moisés, lembra de quando Deus chamou Moisés? Quando Deus chama Moisés, Moisés fala assim, eu não vou não, eu sou gago, eu não sei falar. Então vou colocar um cara que é bom de oratório, um cara que é bom de gogó. Teu irmão, Arão, bom de conversa. Mas nós percebemos aqui que era só conversa. Tem muita gente na igreja, irmãos, que é bom de conversa. Tem muita gente na vida que é bom de papo. Mas não tem nada com Deus. Poxa, Arão era irmão do cara, saiu do mesmo ventre. Filho da mesma mãe, do mesmo pai, instruído nas mesmas, sabe? Claro que Moisés foi instruído, nós conhecemos a história, mas ele foi instruído como um judeu, com a mesma mãe, porque a mãe de Moisés o criou. Ali servindo a serva de Faraó, você sabe da história, do mesmo lugar, com comportamentos tão diferentes. Arão tinha caminhado com, sabe, aqui Deus já tinha livrado o povo de Israel, queridos. O mar já tinha se aberto, milagres sobrenaturais tinham acontecido. E Arão, Moisés, quando ele subiu, depois você lê, que eu não sou obrigado a ficar lendo para você, mas os capítulos anteriores, fala que quando Moisés sobe para o monte, ele vira para Arão e fala assim, Arão, cuida do povo. Eu vou subir, eu vou para o monte, falar com Deus lá. Ó, vocês dois, Arão e 2 líderes. Vocês cuidam dessas 3 milhões de pessoas aí, irmão. Cuida delas. Aí quando Moisés sobe, né, está lá no papo de boa com Deus, eu imagino umas ideias trocando, escrevendo, intimidade, né? De repente Deus fala, Moisés, desce depressa. Deus se indignou, irmãos. Desce depressa, por quê? Porque o povo fez um bezerro lá e está adorando. Aí quando a gente leu aqui a história, fala que Arão pegou o bezerro, pegou o ouro, pegou os brincos, pegou as coisas de valor, jogou no fogo, derreteu, pegou um buril, trabalhou, fez um bezerro. Aí quando o arroxo veio, quando a pressão veio, primeiro, quando veio a pressão do povo, falando, faz alguma coisa, Arão. Arão, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ele nem pensou assim, cara, o que Moisés faria se estivesse no meu lugar? Não, ele já falou, imediatamente aqui, me dá as coisas de vocês aí. Aí joga no fogo,
cria um Deus, lapida um Deus e fala: eis aí os teus deuses que te tirou da terra do Egito. Irmão, que fraqueza. Isso é um exemplo para nós. Como é que está o nosso nível de compromisso com Deus? Enquanto ele estava com Moisés, ele era crentão? Longe de Moisés, adora bezerro? Como é que está a gente? Perto do pastor você é crentão? Na igreja você é crentão? Longe da igreja você adora bezerro? Como é que é a nossa fé, irmãos? Olha os ensinamentos que temos aqui para nós. Como é que está a minha e a sua fé? Na escola eu adoro bezerro? Na escola eu sigo o movimento do povo? No trabalho eu sigo o movimento do povo? Na faculdade eu sigo o movimento da multidão? Quem sou eu? Eu sou Arão, que aparentemente, enquanto está do lado de Moisés, é crente, é um servo do Senhor. Mas na primeira oportunidade que tem de provar sua fé, ele nega a sua fé? Quem somos nós, irmãos? Quem sou eu? E aí quando o irmão vem a segunda pressão: rapaz, o que é isso que você fez, cara? Não, eu só peguei, joguei os negócios no fogo e saiu. O fogo derreteu e virou esse bezerro. Mentira! Quem sou eu? E quem é você? Amém? No momento de pressão. Então, queridos, o problema maior aqui, nesse ponto, é que a pressa deste povo os levou a trocar Deus por soluções paliativas. A precipitação desse povo, a pressa deles em ter uma resposta, os levou a trocar Deus por algo efêmero, que passa, transitório. Trazendo para os nossos dias, as nossas agonias, precipitações, sabe, ansiedades da vida, tem nos feito trocar Deus por algo? Tem nos feito trocar Deus por algum princípio, trocar um princípio de Deus por algo passageiro? Esse povo trocou Deus. Eles não estavam vendo Deus, eles queriam, sabe, uma coisa que eles vissem, que eles tocassem, Deus estava lá no monte, Moisés estava falando com ele, eles não estavam vendo nada, e de repente Arão, com todo esse movimento aqui, ele cria esse bezerro, uma coisa visível e palpável, e eles então passam a crer naquilo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a prova das coisas que não se veem. Irmãos, eu não preciso ver Deus para crer nele. A minha fé precisa estar acima disso. Eu não preciso ver Deus em uma circunstância para me crer nele. Não é porque eu estou passando por uma luta, por uma angústia, eu recebi um diagnóstico que eu vou deixar de acreditar em Deus. Não, queridos. Esse povo passou por esta pressão e eles trocaram Deus por um bezerro. E nós muitas vezes trocamos os princípios de Deus por bezerros na vida. Por bezerros da vida, irmãos. Amém? Idolatria, fala comigo, idolatria. O que é idolatria, irmãos? É adoração a ídolos apenas? A adoração a imagens apenas? Não. Idolatria, irmãos, é quando eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus. Se você colocar a tua mulher no lugar de Deus, idolatria. Se tu colocar o teu time no lugar de Deus, isso é idolatria. Eu sei que é difícil você que torce para o Botafogo, que é difícil realmente, é o glorioso. Fraco.
Isso é idolatria. Idolatria é quando nós colocamos algo no lugar de Deus, irmãos. Quando nós tiramos Deus, na verdade, e colocamos algo no seu lugar. E quando você tira Deus, irmão, você pode ter certeza, alguma coisa vai substituir. Quando você tira Deus da sua vida, esse espaço vai ser preenchido. Se não já houver algo preenchendo o espaço e tirando Deus. Você está entendendo isso? O povo trocou Deus, o povo tirou Deus. Quando tiramos Deus do processo, nós colocamos algo no lugar. Essa é uma verdade, irmãos. O povo colocou o bezerro no lugar de Deus, um ser inanimado. E muitas vezes nós estamos assim, adorando coisas inanimadas, adorando coisas, sabe, que não são Deus. Amém? Será que nós temos alguns bezerros em nossas vidas? Eu pergunto para nós hoje. Será que nós temos algumas situações em nossas vidas que nós temos trocado, tirado Deus e colocado elas? Será, irmãos? Hã? Essa parte fala sobre a idolatria e fala uma coisa interessante. Eu queria te convidar a ficar de pé, fica de pé um pouquinho. Enquanto eu tomo essa água aqui, irmão. Dá uma esticada aí, dá uma esticada. Para a direita, para a esquerda, a minha frente, para trás. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Será que nós temos alguns bezerros em nossas vidas? Algo ou alguém que nós permitimos que assumisse o lugar de Deus? Hã? Nesse texto, quando eu estava pensando sobre essa parte da idolatria, o texto ele fala que eles pegaram, o povo entregou joias e ouro, bens preciosos, para construir um ídolo. Eu achei muito interessante, muito forte isso aqui. Eles pegaram aquilo que tinha valor. E eu falei aqui anteriormente que esse ouro, essas joias que eles pegaram, tinham sido bênção de Deus para a vida deles, sim ou não? Lá quando eles saíram do Egito, Deus pega lá o despojo, pega as joias, bênção para a vida deles. E aí eles pegam aquilo que era bênção, irmãos, e transformam em um ídolo. Eles pegam algo de valor e transformam aquilo em um ídolo. Ei, irmãos, eu achei muito forte isso aqui. Muitas vezes Deus nos abençoa, Abraão. Sabe? Deus nos entrega coisas valiosas. É bênção para nós, bênção para outras pessoas. Mas eu não sei lidar com aquilo. E aí eu transformo aquilo em um ídolo. É o meu carro. Quando eu tinha um carrinho velho, eu levava todo mundo em tudo quanto é lugar. Mas agora que eu comprei a minha Hilux SW4, sabe, 2025/6, só eu e minha família, eu só ando em asfalto. Deus abriu as portas, Deus fez prosperar, Edson. Aí nós fizemos uma casona, sabe, com uma área gourmet que tem som e luzes coloridas, sabe, irmãos? E aí o que eu faço? Não, ninguém entra na minha casa, na minha área gourmet, porque vai sujar meu sofá. Irmão, virou idolatria. Não é o caso dos amados que tem. A dança foi forró. Nós não, né? Mas eles dançaram forró lá. Eu vi. O pastor. Sabe, queridos, idolatria.
Então eles pegaram aquilo que era bênção, coisas de valor que Deus havia concedido para eles e transformaram aquilo em ídolos. Irmãos, em nome de Jesus, que isso não aconteça comigo, com você. Deus vai trazer prosperidade sobre as nossas vidas, sim, mas que nós sejamos próximos, nós tenhamos dinheiro, nós tenhamos bens, mas os bens não nos tenha, sabe, ele não nos domine, nós não sejamos dominados por mamon. Não, querido, bota o menino para sujar o teu tapete, bota ele para sujar o teu sofá, e se sujar, irmão, lava. E se não lavar, irmão, Deus te dá outros zerados se você tiver com o coração generoso. Amém? É verdade, irmãos. Então que essas coisas de valor não nos tenham, mas que nós as tenhamos. E esse povo, ele pegou isso, pegou o ouro que Deus havia dado para eles como provisão e transformou em ídolos. Amém? Nós realmente não soframos desse mal. Já estou caminhando para o final, tá, queridos? Do item 1. Quando não esperamos em Deus, colocamos recursos, dons, tempo e até relacionamentos a serviço de soluções imediatas, transitórias, passageiras e fugazes. Quando não esperamos em Deus, quando não temos paciência, nós colocamos em risco relacionamentos. Amém? Aí eu ouvi uma frase, fala bem assim: olha, a pressa não apenas cria ídolos, ela sacrifica coisas valiosas no altar errado. Vou repetir. A pressa não apenas cria ídolos, ela sacrifica coisas valiosas no altar errado. Na Bíblia tem história de pais que sacrificaram filhos no altar errado. Lembra? Pai que sacrificou o filho a Moloque, queimou ali seu filho, sabe? Coisas valiosas são sacrificadas em altares errados. Precipitação. Amém? Então, queridos, eu quero te pedir em nome de Jesus, que você, nesse tempo de reflexão que nós estamos vivendo nesses dias, de passagem de ano, reflita sobre alguns momentos de precipitação vividos, algumas falta de paciência, intolerância. Amém? Porque se você der uma olhada no retrovisor da sua vida, você vai ver que toda decisão precipitada, ela traz consequência. Sim ou não? Toda decisão precipitada, ela traz consequência. A consequência para o povo aqui foi separação de Deus, porque Deus não queria andar mais com eles. Irmãos, isso é um problema. Isso é um problema seríssimo, irmão. Quando Deus não quer andar com alguém. Irmãos, isso é um problema muito sério. Quando o homem não quer andar com Deus, Deus quer andar com ele, ainda se resolve, queridos. Mas quando Deus não quer andar com alguém, queridos, é sério. Então, a precipitação desse povo fez com que Deus não quisesse andar com eles, a ponto de ele falar para Moisés: Moisés, tu sobe, mas eu não vou não. Eu não vou não. A precipitação trouxe como consequência, irmãos, morte. O texto nos fala, nos versos 19 a 28, fala sobre esse momento que eles estavam vivendo. Eles fizeram um bezerro de ouro, né? E depois que eles fizeram aquele bezerro de ouro, eles, orientados ali por Arão, eles fizeram uma festa, acordaram cedo, sacrificaram e estavam festejando, irmãos. Sabe, festejando aquele momento.
Mas quando chegou aos ouvidos de Deus, quando Deus manda Moisés descer, que Moisés repreende o povo, sabe? Aquilo que era festa, aquilo que parecia que era o melhor, se tornou juízo. Juízo de Deus. Muitas precipitações na nossa vida, muitas impaciências, muitas ações, sabe, impensadas. Elas são festa no momento, irmãos. Na hora ali, sabe, do frevo, irmão. Está todo mundo com os hormônios a mil. Cara, é só alegria, é festa. Mas de repente, irmãos, quando nós somos conduzidos à realidade, aquilo que era festa se torna juízo, prejuízo. E aí, irmão, você tem que reparar com os danos e dar trabalho. Amém? Você consegue imaginar quantas mães choraram os 3.000 filhos mortos? Quantos pais choraram os filhos? Quantos irmãos choraram os irmãos mortos? Você consegue imaginar a situação lá, eles mesmos tendo que passar o fio da espada, os seus familiares e amigos? Você consegue imaginar que quanta dor? Mas parecia festa, mas parecia muito bom, sabe? Quando fez o bezerro, quando Arão fez aquilo ali, parecia tudo muito bom, sabe? Nós estávamos agoniados, nós estávamos angustiados, nós estávamos ansiosos, porque Moisés não aparecia. Agora nós temos um bezerro, é festa. Veio o alívio, sabe? Veio um alívio momentâneo, irmãos. Mas em seguida, logo após o alívio momentâneo, veio uma dor duradoura. Pela perda dos entes queridos. Sabe, queridos, a pressa ela pode até nos satisfazer agora, mas no final, se nós agirmos com precipitação, se eu me precipitar daqui, irmão, de qualquer jeito vai doer. A precipitação gera dor. Quando eu estava preparando essa palavra lá em casa, Deus estava me preparando para essa palavra lá em casa. Eu falei, Deus, o que eu vou falar? É o último culto do ano. Eu podia falar de um tema, gratidão. Não seria bem adequado, irmão, a gente falar aqui, gratidão. Né? A pastora Cida falou essa semana sobre gratidão ali às mulheres. Não, faz esse mês, né? Sobre gratidão. Não seria tão bom eu estar aqui falando para você, seja grato pelos milhões que você recebeu. Seja grato porque você agora está namorando seu animal. Seja, sabe, não seria, cara, seria lindo. Só Deus sabe. Mas Deus falou, não, eu quero que você fale sobre precipitação. Eu quero que você fale sobre impaciência com a minha igreja. Eu quero que você fale sobre os problemas e os prejuízos que a falta de paciência, a falta de tolerância que o meu povo tem vivido, tem gerado. Irmãos, são pessoas que não conseguem conviver com outras aqui dentro. Ainda bem que só tem nós aqui hoje, né? Intolerância, falta de paciência, irmão. Deus falou comigo, não, eu quero que você fale sobre isso. Eu quero que você fale sobre esse tema, porque isso aqui gerou morte. E não foi morte de pessoas alheias, não, irmão, foi morte de familiares. Quantas famílias têm sofrido, quantas famílias têm, sabe, padecido, sofrido dores por esse mal, por essa falta de paciência, sabe? Por essa falta de paciência, como eu falei para você, a pressa pode até satisfazer agora, mas sempre machuca depois. O resultado nesse caso aqui foi a morte de cerca de 3.000 pessoas, famílias, irmãos, filhos, amigos. Queridos, Deus está trazendo um conselho para nós nessa noite. Deus está trazendo um conselho para que nós sejamos cautelosos, para que nós sejamos sábios, para que nós sejamos pacientes, para que nós sejamos amorosos, para que nós sigamos o modelo de Cristo Jesus. Irmãos, eu e você estaríamos no sal, se Jesus fosse nos tratar com intolerância. Eu fico pensando, sabe, coitado de mim, se Deus perdesse a paciência comigo.
se Deus desistisse de mim? Então eu não posso desistir de você. Fala para pelo menos 100 pessoas aí, eu não posso desistir de você. Porque Jesus não desistiu de mim. Mais 100 pessoas agora do outro lado, eu não posso desistir de você. Porque Jesus não desistiu de mim. Ainda que você me decepcione, porque o ser humano decepciona. Ainda que muitas vezes eu te entristeça, sabe, eu não corresponda às suas expectativas, mas nós não podemos desistir uns dos outros. Nós precisamos ter paciência, tolerância, sermos realmente amáveis, porque é o amor que vai nos identificar como cristãos, como igreja. E o amor a quem? Aos amigos? A Bíblia fala que nós devemos amar até os nossos inimigos. Então, sejamos cautelosos. Provérbios capítulo 14, versículo 16, fala que o sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito. Meu Deus, irmão. O sábio, vou repetir, Provérbios 14, 16, eu falei rapidão, né, Lulu? Ixi, é ligeiro também. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato ou o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Eu gostei mais dessa tradução aqui. O tolo é afoito e se dá por seguro, olha lá. O tolo é afoito, irmão, sabe? O povo ficou afoito aqui quando Moisés demorou. E muitas vezes nós estamos assim, quando a coisa não acontece como nós queremos, a gente fica afoito. A Bíblia está falando que nós somos tolos. Se nós formos sábios, nós seremos cautelosos. Ponderaremos, pensaremos, sabe? Refletiremos sobre o tema. Lulu, na NTLH, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, é um texto muito conhecido também, falando sobre esse assunto. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Vou repetir. Portanto, aquele que pensa está de pé, é melhor ter cuidado. Seja cauteloso. Não se precipite, porque você pode cair. Às vezes nós olhamos para alguém que caiu, para alguém que está vivendo uma situação, né? É um casamento que se desfez, alguém que se desviou, é alguma situação assim terrível. E aí nós ficamos se achando, meu casamento está bem. Eu já aconselhei uns 2 ou 3 casais ao longo da minha vida. E eu falando com minha esposa sobre esses aconselhamentos, muitas vezes nós chegamos, o padrão que nós estabelecemos para aconselhar é o nosso. Aí eu chego num casamento que está passando por uma crise, todos casamentos passam por situações difíceis, e aí ao invés de eu tentar entender o outro, eu chego com o meu casamento que está bem, e a partir do meu casamento que está bem, eu quero julgar, eu quero tratar. Não, cara. Pastores, né, casais, a gente já falou sobre isso, muitos líderes de casais dessa casa, líderes dessa casa. Não, queridos. Sabe, porque o nosso casamento está bem, aí nós queremos chegar lá e achar que o do outro também tem que estar bem. Não. Eles estão naquela situação porque eles estão vivendo um momento de crise. E por que nós não estamos naquela situação? Porque nós não estamos vivendo um momento de crise. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Então, que nós sejamos tolerantes, nós sejamos amáveis, pacientes uns com os outros. Amém? Pacientes uns com os outros. Aí eu lembrei agora que eu estou falando, o texto fala que enquanto a você que está de pé, tenha cuidado. Porque do mesmo jeito que você está de pé, você pode cair. Se está vendo alguém caiu, alguém vacilou, se você não se sinta, não se ensoberbeça, porque você também está sujeito à queda. Então, se você ganhou o campeonato agora, cuidado. Cuidado.
também está sujeito à queda, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ei, vigia, crente, é o que ele está dizendo. Estejam alertas, fiquem vigilantes, atentos. Amém? Não se precipite. Eu quero dizer para você que, com relação a esse tema, eu já estou caminhando realmente para o final. O povo pensou que Deus havia demorado. Mas eu quero te dizer, Deus não se atrasa. Amém? Deus não se atrasa, irmãos. Vocês lembram da história de Lázaro? Quando Jesus recebeu a mensagem que Lázaro estava doente, ele estava pregando em determinado lugar. E o texto fala que ele recebeu a notícia, e Lázaro era amigo. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Ele recebeu a notícia, ele não saiu precipitado, desesperado, correndo, não. O texto fala que ele, tranquilo, ele terminou o que ele estava fazendo ali. Ele ficou 2 dias ainda no lugar, terminando a obra que ele estava fazendo ali. Depois, ele foi até Lázaro, que de onde ele estava, para onde Lázaro estava, a pé, eram mais 2 dias. Quando Jesus chega lá em Betânia, o texto fala que Marta vem ao seu encontro. Sabe que ele está no local, vem ao seu encontro. Ele já fala, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor atrasou, meu irmão. Eu mandei a notícia 4 dias atrás. Porque o Senhor não veio, o meu irmão está morto. Aí Jesus fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus não se atrasa. Ele chegou no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Parecia ser uma loucura para aquele povo. E eu imagino o sofrimento daquelas irmãs com o seu irmão morrendo. Mas Jesus, ele estava pensando não somente no problema de Marta, Maria e Lázaro. Ele estava pensando em toda aquela multidão que estava ali. Ele estava pensando em nós. Quando ele chegou ali, irmãos, que ele falou para os discípulos, ele não está morto não, ele está só dormindo. Quando ele chegou, irmãos, que ele liberou, manda tirar a pedra, que ele manda Lázaro sair para fora, e Lázaro ressuscita depois de 4 dias. As irmãs falaram que ele estava até fedendo, irmão. Imagina o testemunho que foi aquele negócio. Se ele tivesse ido, Lázaro estivesse só doente, seria só uma cura comum. Mas Deus, queridos, ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele não se atrasa. Então, ainda que pareça que Deus está atrasado, eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, Deus está no controle de tudo.